Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vai se matar? Pois ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois: Quem és tu então? Jesus respondeu: O que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito, e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Ele não me deixou sozinho, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Per Evangelia dicta, deleantur nostra delicta. Muitas vezes, quando nós nos deparamos com um texto que está escrito numa língua que não conhecemos, nós nos sentimos um pouco frustrados. Sobretudo quando esse texto, que a gente não entende, é muito importante por alguma razão para nós. Pensemos, por exemplo, que a gente ganha uma máquina, um aparelho, que tem uma grande serventia para nós. Porém, para poder utilizá-lo da forma correta, é preciso ler o manual de instruções. Porém, esse manual de instruções está numa língua que eu não compreendo. Como fazer? Esse exemplo que eu estou dando tem uma razão muito concreta, porque aparentemente alguém pode estar dizendo: mas o que isso tem a ver com as leituras da palavra de Deus que acabamos de escutar? Tem a ver se pensamos que às vezes nós, diante daquilo que Deus nos diz, daquilo que Deus quer de nós, somos como uma pessoa que está lendo um manual de instruções numa língua estrangeira. Não somos capazes de compreender, de entrar no sentido daquilo que Deus está nos dizendo. Vemos isso com muita clareza, por exemplo, no Evangelho. Quando Jesus, naquele diálogo, podemos dizer, polêmico com os fariseus, ele ia dizendo uma coisa e os fariseus entendiam outra. Obviamente, o problema ali não era um problema de linguagem, de não entender o mesmo idioma, porque falavam a mesma língua, mas era um problema de coração. E aqui está algo que devemos refletir. Muitas vezes, nós não somos capazes de entender a vontade de Deus. Não conseguimos interpretar não somente a Sagrada Escritura, não somente o que a igreja ensina, mas até mesmo os acontecimentos da nossa vida à luz da fé, porque o nosso coração está como que apegado às coisas da terra. Por exemplo, pegamos também a primeira leitura de hoje do livro dos Números, quando vimos essa situação do povo que, durante os 40 anos que passaram no deserto, depois que tinham sido libertados da escravidão no Egito por Moisés, e frequentemente nós vemos que o povo está se lamentando, reclamando de Deus e de Moisés. E a cena da primeira leitura de hoje, do livro dos Números, nos mostra uma ocasião como essa,
o povo começando a reclamar, o povo inclusive ameaçando Moisés. E diz o texto que Deus enviou serpentes venenosas, né, que começaram a causar morte no acampamento do povo no deserto, do povo de Israel. E eles então clamam a Deus desesperados, e Deus então diz que Moisés fizesse, né, uma serpente de bronze, que todo aquele que olhasse para a serpente de bronze, ainda que tivesse sido picado por uma cobra, estivesse envenenado, ficaria curado. Às vezes, nós podemos ler essa leitura, e aqui um exemplo concreto de como podemos não compreender o que Deus tem a nos ensinar. Né? Podemos ler essa leitura e achar que isso é um exemplo de que Deus castiga quando os seres humanos, ou posso até dizer quando eu, não cumpro com a sua vontade. E aí cria-se quase uma relação de causa e efeito. Quando algo está ruim na minha vida, é porque Deus me castiga por algum ato equivocado, pecaminoso que eu possa ter cometido. Quantas pessoas, por exemplo, no momento atual, né, que o mundo passa por essa pandemia, não são tentados a enxergar tudo isso como uma espécie de castigo divino. Sim, Deus está castigando a humanidade pela sua impiedade, pelos seus pecados. Ora bem, se nós vamos pegar a Bíblia no seu conjunto, sobretudo à luz do que Jesus nos ensinou, nós não podemos pensar algo do gênero. Normalmente, se vemos a Deus como um ser que se vinga, como um ser que castiga, o problema está no nosso coração, como eu dizia antes. Eu interpreto Deus desse modo porque no fundo meu coração está cheio desses sentimentos de vingança, de castigo, de pagar na mesma moeda o que fazem para mim, eu revido. Enquanto que o Evangelho, sobretudo, nos mostra que Deus, longe de ser alguém que castiga, é alguém que perdoa. Jesus falava, e nós escutamos hoje no Evangelho, né, que quando o Filho do Homem for elevado da terra, sabereis que eu sou. Ele estava falando da sua crucifixão, estava falando da sua morte na cruz. Uma morte que, longe de ser um castigo, longe de ser algo tenebroso, e sobretudo no Evangelho de São João é muito interessante, porque toda a paixão de Jesus, todo o seu sofrimento na cruz não é visto com uma perspectiva negativa, mas ao contrário, é visto como glorificação, como elevação, justamente porque é a manifestação desse amor infinito de Deus. Deus, isso eu disse outro dia, repito, Deus se vinga amando. A vingança de Deus é a demonstração do seu amor infinito que perdoa na cruz. Mas aí alguém podia perguntar, sim, tudo bem, mas e o que estava escrito, né, no livro dos Números? Lá diz que Deus enviou as serpentes. De fato. Mas também temos que entender que a revelação de Deus é progressiva. E ela corresponde também à forma como aquelas pessoas que experimentaram aqueles acontecimentos do passado compreendiam a Deus. Eles tinham uma visão mais limitada. A plenitude, ou seja, o ápice da revelação vai se dar com Jesus. E por isso a gente reinterpreta aqueles acontecimentos do Antigo Testamento à luz daquilo que Jesus nos ensinou. E, portanto, aquelas serpentes não eram um castigo de Deus. Mas, acima de tudo, foi uma permissão de Deus que, a partir daquilo, ajudou o povo a se reencontrar no caminho reto. E também na nossa vida. Deus não castiga. Deus não paga o nosso mal com mal. Mas Deus, às vezes, sim permite, como talvez esteja permitindo a humanidade passar por esse momento, não porque quer nos castigar, não porque quer a nossa morte, não porque quer o nosso mal, mas ele permite algo que faz parte da própria dinâmica do nosso mundo material, que é um mundo limitado, é um mundo, né, que está marcado sim pela doença, pela morte, para que nós nos demos conta de que não somos autossuficientes, que nos demos conta
de que temos um Pai no céu que nos ama e que quer nos ajudar, que estende a sua mão em Jesus Cristo para nos salvar. E que nós possamos, portanto, pegar essa mão e que possamos olhar para aquele que foi levado no alto da cruz, para nosso Senhor Jesus Cristo, e ver que realmente Ele é o Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele é aquele que me acompanha, Ele é aquele que me perdoa, Ele é aquele que nunca me deixa sozinho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.